Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o médico Heleno Rodrigues Correia Filho sobre as dificuldades para estabelecer a relação entre trabalho e doença. Muito bem, doutor Heleno, o senhor mencionou há pouco essa questão ética, do conflito de interesses, o médico que recebe da empresa, a dificuldade que isso acaba acarretando. Se essa questão do vínculo ela produz esse tipo de situação, então por que não se cogitar que o salário desse médico não fosse custeado pela empresa e sim pelo Estado ou de uma outra forma? O senhor teria alguma sugestão a esse respeito? Eu tenho, e não é uma sugestão minha, não é um processo inovador, que é o desenvolvimento daquilo que já existe no Brasil, que os brasileiros criaram um termo e vêm desenvolvendo, chamando de saúde do trabalhador, que é a atuação de equipes multiprofissionais subordinadas ao Estado e que trabalham dentro do contexto da saúde pública. Os médicos do trabalho hoje são muito familiarizados com isso, porque a formação de um médico do trabalho contém vários elementos da formação de saúde pública tradicional. E muitos têm a experiência de trabalhar duplamente, seja no processo da saúde do trabalhador, alguns trabalham meio período ou metade do seu expediente dentro de uma repartição pública, como protagonistas de equipes multiprofissionais de saúde do trabalhador, e desenvolvem o seu trabalho em empresa, como médico do trabalho, em outra parte do tempo profissional. Certo. Esse modelo, ele cria um conflito para a vida do médico, porque ele está conseguindo fazer a sua atuação como profissional de saúde pública ou de saúde coletiva dentro do Estado e está impedido de fazê-lo da mesma maneira quando está trabalhando dentro da empresa. Bom, de qualquer maneira, essa questão do custo que seria enfrentado com o Estado pagando o salário desses médicos, de repente poderia até ser compensado diante dos prejuízos que isso acarreta até para os cofres públicos, com as doenças ocupacionais e com o custo que isso representa para o Estado. Agora mesmo já se observa que o próprio INSS está ingressando com ações regressivas quando fica demonstrado a culpa do empregador na questão dos acidentes, das doenças ocupacionais. Mas isso é apenas uma coisa ainda incipiente e que tende a dar mais resultados daqui para frente. De qualquer maneira, é uma boa ideia aí para ser analisada. Eu proponho uma inovação, que também seria uma inovação brasileira, de que se praticasse dois tipos de atuação diferentes em relação à medicina do trabalho. Uma que é a medicina do trabalho exercida no poder público, aderisse definitivamente a esse modelo da saúde do trabalhador, custeada pelo Estado, que certamente estaria economizando muito dinheiro que hoje está sendo desperdiçado em benefícios previdenciários que poderiam ser prevenidos. Certo. E a outra seria a criação de um modelo de atuação de assessoria empresarial para médicos, que assessorariam diretamente as gerências e as empresas através dos seus gestores, mas que por questões éticas e por questões históricas estariam, como médicos, impedidos de ter acesso aos prontuários e aos exames diretos dos trabalhadores, evitando o que acontece hoje. Quando um médico do trabalho detecta uma alteração laboratorial mínima ou uma alteração que vai prenunciar uma doença, ele demite o trabalhador. E essa condição, não necessariamente feita pelo médico, mas pela informação que o médico transmite, que um setor de recursos humanos tem acesso, que é de alteração preliminar de padrões de saúde de um trabalhador que ainda não adoeceu de maneira visível, permite que as empresas violem a ética da medicina, demitindo pessoas antes que elas estejam reconhecidamente doentes. Seria uma forma de acabar com isso, criando dois setores da medicina: a saúde do trabalhador e a assessoria médica empresarial. Muito bem, doutor Heleno. Uma coisa é o ambiente físico do trabalho e a outra são os processos de trabalho. Bom, quais as dificuldades em se obter informações necessárias sobre os processos de trabalho junto às empresas e qual a importância dessa informação para que o médico faça um diagnóstico correto? O médico ele tem uma formação que vai buscar sempre a origem do processo de trabalho para analisar se há ou não há uma relação com o adoecimento. Mas existe uma barreira, que é a barreira do empresarial, de divulgar como é feito o processo de trabalho, e uma verdadeira guerra de segredo,
que impede, às vezes, que o médico da própria empresa tenha conhecimento do que é feito ali. Por questões de segredo industrial, por questões de segredo com interesses comerciais. E eu diria até por uma questão de luta trabalhista, porque a revelação do processo industrial ou do processo de prestação de serviço numa cadeia de processamento de alimentos ou de fornecimento de refeições, ela revela o modo de trabalho e não interessa à empresa que isso seja divulgado. Essa barreira impede que o profissional possa atuar, às vezes, ele mesmo, dentro da própria empresa. Tá certo. E como é possível uma condição, digamos, mecânica de trabalho ocasionar danos de caráter psíquico, por exemplo? Como se faz para provar? O senhor tem familiaridade com as dificuldades de usar a palavra prova no ramo judicial. Muitas vezes essa palavra na área médica, entre os profissionais de saúde, tem o sentido de evidência inquestionável. Certo. E no mundo jurídico, quem trabalha sabe que não é. Prova é uma evidência que pode ter ou não a força de conduzir a uma certa conclusão. Esse relativismo que para quem trabalha no mundo jurídico parece ser claro, para quem trabalha no mundo da saúde não é assim. E entendido erradamente como uma evidência inquestionável ou definitiva. A palavra prova vem carregada disso. Provar relações entre uma determinada forma de trabalhar e um determinado tipo de adoecimento é uma coisa que a epidemiologia faz, fazendo cálculos e verificando o risco. E isto não se torna possível em cima de uma única pessoa. Essa é uma atividade que só é possível fazer calculando quantos adoecem ao trabalhar de uma certa forma e quantos adoecem não fazendo daquela forma. A comparação entre um e outro revela que a quantidade maior de adoecimentos no grupo supostamente exposto é chamado de risco. Esse conceito de risco é impossível de ser aplicado a uma única pessoa. Claro. E, portanto, quando um médico examina um único paciente, ele não tem prova nenhuma. Ele só pode recorrer à contabilidade conhecida nos artigos científicos e, em cima disso, decidir se aquela pessoa é ou não um dos que adoeceram em virtude da exposição. Mas ele jamais saberá. Doutor Heleno, numa empresa, vamos supor, num frigorífico, como estabelecer esse nexo, ou seja, demonstrar que ao longo dos anos aquela atividade, aqueles esforços repetitivos, a baixa temperatura eventualmente envolvida naquele ambiente de trabalho, realmente ensejou o aparecimento de determinadas doenças? A única forma de saber se um determinado tipo de trabalho está relacionado com uma forma de adoecimentos é olhar para fora dele. Porque certo. Olhando dentro dele, isso poderia parecer natural, normal. Aliás, acaba sendo aceito assim. A comparação com outros ramos de trabalho e com outras formas de trabalhar e a produção de outras formas de adoecimento vai revelar a diferença entre um processo de trabalho e outro. Quem olha para o que aconteceu nas empresas francesas de automobilismo, que conseguiram produzir em menos de 3 meses na França 25 casos de suicídio dos engenheiros da chefia, não vai de maneira alguma achar que isso é normal, porque é desconhecido um processo tamanho de produção de suicídios em outros ramos da produção. Mesmo comparando bancos ou áreas industriais equivalentes. Né? Então, a única forma de saber se uma determinada realidade de adoecimentos é aceitável é olhar fora dela, que é um recurso que os trabalhadores têm, mas as empresas não têm. Porque as empresas dominam o seu próprio território e o seu processo de trabalho. Seria necessário que o Estado e a epidemiologia organizassem esses estudos, comparando não só a empresa com outros ramos, semelhantes ou diferentes dela, e comparando a sua história antes e depois da mudança dos processos de trabalho. Essa última etapa a empresa pode até produzi-la, porque é muito veloz a mudança das formas de produção dentro de cada empresa. O processo muda muito rapidamente. Então, nesse ponto, a empresa tem o que a gente chama de um controle histórico. Certo. Ela tem o antes e tem o depois. Como os dois processos de produção nunca são substituídos tão abruptamente, muitos trabalhadores convivem antes e depois, é possível obter a taxa de adoecimento anterior à mudança de processos de trabalho e a taxa que acontece depois que o processo é modificado. A comparação entre uma e outra é chamada de controle histórico. Ela é sujeita a uma série de vieses ou de fontes de erro,
mas também é possível de ser utilizada para comparação. Tá certo, doutor Heleno, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.